Fala pessoal, tudo bom? Aqui tudo meio arrastado, esse ambiente todo negativo aí meio que atrapalha um pouco a cabeça da gente, sabe? Queira ou não, por mais que você não seja encanado, e a gente realmente não é tão encanado aqui com essas coisas, se você é uma pessoa que não vive em cima desse pânico provocado, como muita gente vive, ainda assim a rotina está estragada, né? A economia não ajuda muito, então as coisas acabam pesando. Mas tem um ponto que a gente esquece, e esquece porque, por incrível que pareça, o assunto é jogado constantemente para baixo do tapete. Essa crise toda tem nome e sobrenome, que é Partido Comunista Chinês, certo? Além disso, a gente também no programa de hoje vai querer discutir um pouco sobre o processo do conflito aí entre o Hamas e Israel e também os efeitos disso em outros países, que claro, a imprensa brasileira também não mostra pra gente. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Duplo terror, Hamas e China. Olha, como diz o Mr. Way, tá complicado até conversar ultimamente. O problema não é que as pessoas andam desinformadas, isso sempre foi assim. Aliás, falando a verdade, gente, ninguém tem obrigação nenhuma de se informar sobre 1, 5 ou 10 ou 30 assuntos diferentes. Quando a gente não tinha internet, o que a gente fazia? Bom, para começar, não tinha também celular lá para trás, então a gente procurava ler opiniões distintas nos jornais. Lia notícias, né? Notícias que eram notícias. E depois a gente procurava os nossos comentaristas preferidos. E quem estava realmente no pique ia ler os comentaristas que não gostava por não concordar. O toque final, meio que o verniz da coisa, era ver o jornal da TV, que, convenhamos, sempre foi ruim. A gente sempre soube, desde sempre, que o Jornal Nacional era um empacotador de notícias de interesse do Grupo Globo, né? Eu já contei, acho que aqui uma vez, já contei essa história, que um dia eu voltei lá da Praça da Sé, onde teve o primeiro comício do Diretas Já, e quando eu cheguei em casa, estava todo empolgado, eu fui assistir o Jornal Nacional para ver o que eles mostravam, e falaram que tinha tido uma festa na Praça da Sé para comemorar o aniversário de São Paulo. O ódio que eu fiquei aquele dia. Deixa eu fazer uma coisa. Antes da gente continuar, deixa eu fazer o nosso jabazinho. Para quem não fez ainda ou está chegando pela primeira vez ao nosso podcast, bem-vindo ao Saindo da Bolha. A gente pede para vocês entrarem lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente lá no Spotify, Podcast Addict, errei de novo, gente, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast, e também agora no nosso canal do YouTube, que a gente está procurando sempre aumentar o volume. A gente tem 250 programas de podcast, está entrando agora, então a gente está entrando sempre com novo e alguma coisa mais antiga que acha que vale a pena abastecer lá o canal, coisas que não sejam datadas, tá? Então a gente vai aumentar rapidamente o conteúdo lá no YouTube para vocês também. Pede também, se vocês gostarem, dar um share nas redes sociais, porque o Facebook esconde a gente. E, finalmente, também pede para fazer o tal do boca a boca sarado, avisando que vocês estão acompanhando o podcast Direita Limpinho Supimpa, que odeia o politicamente correto. Vou cortar por aqui. Tá cumprido o programa, então? Vida que segue. Pois bem, saiu também recente uma pesquisa nos Estados Unidos que quase 60% dos americanos já não querem. Na verdade, eles evitam a TV para se informar. Por que será, né? Por que horas? Porque mais da metade já sabe que os jornais das grandes redes são basicamente elementos de desinformação e propaganda política, mais do que qualquer coisa. E exatamente na TV, dois dos pontos que a gente vai discutir no programa de hoje ficam absolutamente fora do cardápio. Seja por absoluta falta de vontade de se falar, como é o caso que a gente vai falar de Covid e China hoje, como também no caso de Israel, onde você sempre sente aquele ambiente de empate, sabe como é que é? E eu chamo de ambiente de empate uma narrativa em que parece que são dois loucos brigando, tá? Israel e palestinos são tudo louco, tá? Isso aí vamos dizer assim, reduzir as culpas, ou, na verdade, reduzir a culpa do grande culpado. Então vamos lá. Vamos um assunto por vez, no formato hoje, então, de Bolinha Mix. Repita comigo. Hamas é um grupo terrorista.
Já repetiu com o Mr. Way, então agora você repete comigo para não perder a linha. Hamas é um grupo terrorista. Eles não são guerrilheiros, eles não são militantes islâmicos, eles não são um grupo armado. O Hamas é um grupo terrorista com laços fraternais com o Irã. Deixa eu voltar atrás no tempo um pouco para a gente situar uma coisa específica nessa história toda. Que diabo é o Hamas? Depois que Israel ganhou a guerra de 67, aliás, em 67, Israel deu um chocolate e bateu na cara de todo mundo e ficou com tudo, tá? Todo mundo que atacou perdeu um pedaço para eles. Foi uma vitória acachapante nesse movimento militar. Uma das áreas que ficou sob comando de Israel, então, na época, foi a faixa de Gaza. Eu sinto muito, os caras estavam lá na casa deles, foram atacados, eu tô rindo aqui porque a cachorra tá totalmente maluca aqui do meu lado. Os caras estavam lá sentados em casa, olhando televisão, sei lá, ouvindo jornal, lendo alguma coisa, e de repente vieram várias nações e atacaram os sujeitos. Quando eles contra-atacaram, eles só pararam no Sinai porque eles quiseram, senão bobeada eles tinham entrado até no Cairo. Então, avançando rápido, até os acordos de Oslo, só que em 94, e Israel e a OLP, né, do terrorista lá do Yasser Arafat, chegaram a um acordo e a seguinte divisão. A Cisjordânia ia ficar com domínio administrativo e segurança por conta própria, tá? Ele seria a tal da autoridade palestina que teria total controle sobre a região da Cisjordânia. A faixa de Gaza, que é aquele pedacico de terra ali, teria a administração civil da autoridade palestina, mas ela seria controlada militarmente por Israel. E o resto do espaço lá seria israelense. Muito bom. Parece que vai dar tudo certo, que está indo bem. E finalmente, em 2005, Israel resolve unilateralmente, tá, por conta própria, desocupar totalmente a faixa de Gaza. Eles tinham as famosas 21 colônias lá israelenses, elas são desmontadas, as pessoas são mandadas de volta para dentro do território israelense, as instalações militares são desmontadas e fica só um controle militar lá no sul de Gaza, na fronteira com o Egito, que era uma área ali meio crítica e também conhecido por contrabando de armas e outras coisas. Bacana, poxa vida, já tinham chegado a um acordo lá, agora em 2005 Israel retirou, deixou para os caras se virarem, a autoridade palestina toma conta desse negócio direito aí, e as coisas parecem que estavam se ajeitando. Aí o Arafat morreu, que também não era grande coisa, e o Abbas lá, o Mahmoud Abbas, assumiu a Fatah. Pô, será que a coisa vai? Não foi. E em 2006 apareceu, não que já apareceu naquele momento, mas brilhou, vamos dizer assim, na cena política internacional, o Hamas, que é um grupo ligado à Irmandade Muçulmana, aquele grupo super moderado, com base no Egito. Ocorre uma das raras eleições lá na Palestina nesse período, e o Hamas leva a maior parte das cadeiras lá do parlamento e deixa a Fatah, que era do Mahmoud Abbas, do Yasser Arafat, para trás. Sabe quem ganhou disso? Quem gostou dessa história que o Hamas levou a maior parte das cadeiras? Ninguém fora o Hamas. O fato é que os caras são tão gente boa que um dos seus princípios é a destruição do Estado israelense, certo? Então não tem por que gostar dessa história. E em 2007 o Hamas colocou a autoridade palestina, representada então pela Fatah, para fora de Gaza, na porrada, tipo numa mini guerra civil lá de curta duração, e acabou que eles acabaram se isolando totalmente internacionalmente. Então, basicamente, aquilo que era um acordo internacional, que a autoridade palestina ia tomar conta da Cisjordânia e de Gaza, o Hamas botou a autoridade palestina, que era comandada pela Fatah, para fora, e ficaram eles mesmos lá tomando conta de Gaza. Portanto, não, a faixa de Gaza não é governada por um governo bonzinho, sofrido, explorado por Israel. A faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, que ainda recebe algum dinheiro internacional para doutrinar seus jovens, fazer propaganda social, para fazer sua imagem política positiva localmente e tudo mais que autoridades, digamos, autoritárias gostam de fazer. Só que sem uma ajuda mais pesada internacional, sem apoio de Israel, Gaza virou uma enorme porcaria com quase 2 milhões de habitantes lá dentro, num território pequenininho. O que a gente sabe que numa situação dessa, onde você tem uma grande população concentrada, totalmente em situação deplorável, faz com que
discursos militantes tenham mais, principalmente discursos radicais, de militantes radicais, tenham muito mais espaço na cabeça das pessoas que estão sofrendo. Desde então, é isso que a gente vê. Israel ali cercando o frango e os terroristas do Hamas tentando destruir Israel. Até que, de novo, esse ano, e aí é onde a gente está agora, lá vamos nós para mais uma ofensiva do Hamas contra Israel. Deixa eu frisar uma coisa aqui. A cobertura da imprensa sempre fala de um conflito entre Israel e palestinos. Fica de olho, tá? Muitas vezes, inclusive nessa ordem. Israel e palestinos. Vamos desmontar um pouco essa história. Primeiro, estavam lá os israelenses cuidando das suas vidas quando de repente vem uma chuva, literalmente uma chuva de foguetes começando a cair em cima do seu país. Segundo, não é um conflito com palestinos, é um conflito com guerrilheiros. Opa, olha o hábito aqui. Com o braço militar de um grupo terrorista chamado Hamas. Não são os palestinos. Lá na Cisjordânia, os palestinos estão tocando a vida deles e não tem nada com isso, tá? Eu não estou dizendo que eles amam os israelenses e vice-versa. Mas uma coisa é palestino e outra coisa é o Hamas, tá? Então, muito cuidado quando a imprensa fala que está tendo uma guerra entre Israel e os palestinos. Não é verdade. O conflito que hoje está em cessar-fogo, depois de, literalmente mesmo, gente, milhares de foguetes disparados pelo Hamas a partir da faixa de Gaza, não é o que parece que está sendo vendido. Não são dois países turrões brigando um com o outro. Esse é o cheiro que você tem quando você lê as notícias. O conflito atual é muito mais de interesse político, e aí sim, político do Hamas, do que qualquer outra coisa. E nós vamos chegar lá. Pensem bem, o que o Hamas teria a ganhar com isso, tá? Os caras têm lá aquele fiapo de terra, são porcamente armados, se for comparar com o exército de Israel. Se a proposta do Hamas é destruir Israel, vai ser com 4.000 foguetes que eles vão conseguir isso? Pior ainda, vai ser com 4.000 foguetes, sendo que mais de 90% deles foi abatido em pleno voo pelo Iron Dome lá deles, aquelas defesas aéreas que eles têm. E pior, sabendo que vai acontecer um contra-ataque, certeza que vai existir um contra-ataque de precisão dos israelenses, qual a chance do Hamas ganhar essa, aspas, guerra para se aventurar numa coisa dessa que, entre outras coisas, custou milhões de dólares para o caixa do grupo? Grupo, aliás, que diz não ter dinheiro para vacinar seus habitantes lá em Gaza, tá? Como vocês devem saber, esse conflito específico aí começou com um grupo de pessoas que entrou na famosa mesquita lá de Al-Aqsa, que é um dos 3 principais pontos religiosos muçulmanos, e tornou o que seria um ato religioso em um ato político. E as forças de Israel foram acionadas, virou um conflito, papapá. Por outro lado, também tem outras coisas aconteceram aí. Inclusive algumas delas muito mais simples, que também serviram de estupim. 6 famílias palestinas em Jerusalém foram despejadas das suas casas. Só que essa história não tem nada a ver com colônia, com assentamento. Essas pessoas foram despejadas por falta de pagamento. Mas tem tudo a ver, né? Pois é, não tem nada a ver. Mas criou-se uma narrativa aí de aproximação ao discurso de que seriam despejadas por causa de colonização, etc. e tal. E aí virou também outro rebuliço, tá? O que acontece de verdade, vamos puxar aqui a verdade, puxar a capivara, é que o Hamas deseja politicamente passar a representar oficialmente os palestinos, tirando o Mahmoud Abbas do controle da autoridade palestina. E os caras são malacos, então basicamente eles estão usando aí a vida dos palestinos e israelenses, obviamente, para ganhos políticos. Veja, a autoridade palestina representada pela Fatah, que é a do Mahmoud Abbas, em princípio prefere, né, até por falta de opção, fechar acordos com Israel, pelo simples motivo de que eles sabem que não vão conseguir tirar Israel da porrada por lá. Porque se a autoridade palestina se mantiver dentro do jogo diplomático internacional, ela vai poder contar com o apoio de grupos externos, de outros países e até mesmo aí de resoluções da ONU a favor deles, em um processo aí vão chamar de negociação ou de benefícios inclusive financeiros. E hoje eles sabem aí que o panarabismo também não está com essa bola toda, né? Então assim, é melhor não enroscar. A gente sempre fala, super chavão,
Nossa, né? Todo mundo fala, Israel tira leite de pedra para crescer. O país não é exatamente uma potência em termos de recursos naturais e ainda assim manda muito bem no padrão de vida dele, certo? Pois é, a Palestina também está inserida nesse espaço geográfico, logo ela também não é exatamente a rainha dos recursos naturais. Então imagina você ser um país atrasado numa região pobre em recursos. Desse jeito, então, os palestinos precisam de ajuda internacional oficial. E transformar a Palestina em um estado terrorista, como é o desejo do Hamas e do Irã, obviamente, não vai fazer bem algum para os moradores de lá, certo? Pois é. Mas quem é que está se importando com os moradores? Esse é um zero problema do Estado, né? Mas o Hamas, ao assumir a dianteira e passou a ser o cara que se revoltou contra os conflitos com as forças israelenses lá em Al-Aqsa, ganhou pontos, etc. e tal. E ao contrário da autoridade palestina, que passou por bundona, virou a estrela da situação. Se dependesse deles, vamos dizer assim, da autoridade palestina, não ia ter reação nenhuma. Veja como nós, Hamas, somos bacanas, veja como o Hamas se representa. Então não é incomum hoje ver palestinos na região considerarem o Abbas, oh, meu Deus do céu, Mahmoud Abbas, como fraco, vamos chamar assim, como um cara que se vendeu para Israel para continuar no poder. E ele, o Abbas, não ajuda muito também, vamos chamar assim. Quer dizer, é uma sinuca, sabe, gente? Independente do Mahmoud Abbas ser um cara bom ou mal, eu não vou jogar valor aqui, mas meu faro não diz boas coisas. Pensa em algum país com regime democrático na região que não seja Israel. Agora vamos combinar. Eu não pago 2 cervejas numa aposta que algum regime democrático verdadeiro se sustente na região também, em curto prazo. A gente tem que ser claro, para ser democrático de verdade, o Estado tem que ser secular, não tem jeito. E é exatamente isso que o Irã não é, e por isso ele tem que ficar emulando democracia, né? Ou então tem que ir para um caminho diferente, tem que ir para um caminho de uma monarquia. E aí você tem lá os estados do Golfo, são assim, os sauditas, a Síria, a Jordânia, Marrocos. É tudo monarquia. Na verdade, é um regime onde você tem uma figura central. Ou é um regime duro, do tipo Egito, tipo Argélia. Porque se for para voto, de verdade, gente, 2 segundos depois já vai ter um bando de maluco no poder. Como foi o caso egípcio, né? Na época da fraternidade, perdão, da Primavera Árabe, que entrou aquela turma da fraternidade muçulmana, que por sinal é a base do Hamas, né? Então assim, botou votação, entra aquele monte de maluco lá, vai votar Sharia, vai fazer o escambau A4, acaba voltando um outro regime militar para a região. Exceção na área, Turquia, e acabou talvez até pela proximidade na Europa, não sei. Então, em um certo sentido, eu, aspas, entendo a pseudodemocracia palestina. Porque se não fosse a autoridade palestina atual, do Fatah, que é uma porcaria, seria o Hamas. Pois bem, a questão é que o Fatah, né, e o Hamas vivem as turras, e isso lá, desde aquela época que o Hamas botou o Fatah para fora lá em Gaza, para que tenha uma nova eleição. Pro Hamas interessa que tenha uma nova eleição. Pro Mahmoud Abbas, não. E ele que adia esse negócio. E isso é usado também contra a imagem dele. E aí, então, entra como se fosse uma propaganda política estilo Oriente Médio lá. Mandar foguete para Israel e dizer, olha, eu represento vocês. A autoridade palestina, não. O problema é evidente. Tudo isso custa vidas e tudo isso custa qualidade de vida para os palestinos, que já não é a grande coisa. Fica mais complicado. Se você pegar, por exemplo, o PIB per capita da região da Cisjordânia, onde está a autoridade palestina mandando, e comparar de Gaza, um é metade do outro. Gaza é 2 vezes mais pobre que a região da Cisjordânia, que já não é exatamente uma região rica. Vamos lembrar, um monte, eu estou falando de algumas centenas de foguetes disparados contra Israel caíram dentro do próprio território de Gaza, tá? Então, com todo esse movimento, com toda essa propaganda política atacando Israel, o Hamas matou um monte de gente da sua própria população.
Só que isso você também não vai ver no jornal. Não existe levantamento. Olha, morreram hoje em Gaza tantas pessoas por um ataque israelense e tantas pessoas de foguete do Hamas. Não tem, certo? E é mais sabido também que, e vocês estão mais careca de saber do que eu, que o Hamas usa espaços públicos residenciais para colocar suas artilharias lá de foguete. Escola, hospital e outros, de forma que os israelenses não possam revidar. Ou seja, os caras canalhas são pouco, né? Além disso, gasta uma grana preta que poderia, claro, beneficiar a população para construir uma rede super complexa lá que eles têm de túneis, não só para esconder suas armas, mas também para tentar furar o bloqueio israelense e acessar o território israelense e mandar terrorista lá para dentro. Então eles ajudam pra caramba, é impressionante como eles ajudam o pessoal lá de Gaza. Já pelo lado israelense, durante essa guerra toda, não houve só estrago provocado pelos foguetes aí, que escaparam aí da defesa do Iron Dome, como também houve baixas pelo lado israelense de ataques terroristas mesmo dentro da área deles, tá? E sim, sem contar que dentro das vítimas do lado de Israel também estão cidadãos israelenses, só que palestinos e árabes, eles não estão nem aí. Você está do lado de lá, azar seu. Aliás, quantos exércitos do mundo você conhece que antes de bombardear uma edificação, liga para as pessoas para falar, para saírem do local? Pois Israel faz isso. Mesmo sabendo que muitas vezes vão deixar de eliminar alvos importantes, eles ligam, chamam, avisam. O famoso prédio aí que ficou conhecido do vídeo aí que foi abaixo, onde tinha a sede da Al Jazeera e da Associated Press, foi totalmente evacuado antes, não morreu ninguém. E tem até gravação dos caras pedindo lá mais 10 minutos e o exército falando, não, agora não, já demos 1 hora, tem que cair fora. Ou seja, existe um aviso, houve até um processo de negociação. A Associated Press tentou dar uma de malaca, dizendo que não havia nada do Hamas lá dentro, mas foram pegas no pulo por declarações mais antigas sobre o fato do Hamas ter sim uma estrutura dentro daquele prédio. Tchau, desceram com o prédio inteirinho. Enfim, é evidente que tudo isso, se você parar um segundo para pensar, é absolutamente ridículo se você for seguir a narrativa oficial. Israel não tem por que atacar Gaza. Atacar Gaza ficou ruim. Se quiser, ela ocupava Gaza em 24 horas ainda com sub-19 lá, com o time sub-19 deles, tá? Isso aí não é problema nenhum. 2, o Hamas não tem a menor chance de conseguir nada contra Israel militarmente. Então, não é uma guerra de civilizações que se odeiam. O que está acontecendo é um ataque unilateral, não provocado, planejado, com objetivos políticos por parte do Hamas contra a população israelense. Aí sim, ela se defendendo. O Estado israelense fazendo ataques a alvos militares do outro lado. Ataques a alvos militares do Hamas, não dos palestinos. Hamas, certo? Tá, e como é que isso se expande pelo mundo? Claro que se expande, evidente. Esse é o outro aspecto político da questão. Lá dentro, o Hamas fica bonito na fita, no ambiente internacional, os palestinos viram bola da vez. A narrativa, mesmo daqueles que não têm cara de pau de dizer que é uma guerra entre duas partes iguais, é que as respostas de Israel são desproporcionais. Claro que são. Queriam o quê? Que Israel respondesse com pedra, tipo intifada? Eles vão tomar bomba, claro. A resposta desproporcional geralmente vem da contagem de óbitos. Poucos óbitos israelenses, muitos, aspas, palestinos, tá? Aspas, palestinos. Primeiro, são poucos israelenses porque o Iron Dome funciona. Se não funcionasse, se Israel não tivesse como se defender, ia ser um caminhão de óbitos israelenses. Então, não é por mérito dos palestinos que morrem poucos israelenses, é por mérito dos israelenses que conseguem se proteger. Segundo, são muitos, aspas, como eu falei, palestinos por duas razões. Porque Israel ataca alvos militares, ou seja, quando um avião israelense acerta um alvo, ele vai matar vários terroristas do Hamas. E 2, porque propositadamente o Hamas se enfia no meio da população. E com isso, até, por exemplo, crianças inocentes acabam morrendo. Sim, e aí aumenta a conta de óbitos do lado de lá, sem esquecer, por favor, senhores, sem esquecer das mortes palestinas provocadas pelos próprios foguetes do Hamas, que caem lá dentro de Gaza mesmo, e que são contabilizados como culpa israelense, tá?
E aí, com esse dog whistle, né, com esse apito canino disparado pela imprensa internacional, duas coisas acabam acontecendo. Bom, a gente já fez um programa no começo do ano passado sobre a volta do antissemitismo, bolinha da semana 26. Para quem está começando a acompanhar a gente no YouTube, nós vamos colocar esse episódio por lá. Mas o ponto que é evidente que nessa história toda Israel é o lado forte. Logo, nessa nova fase de pensamento requenguela neomarxista, Palestina é oprimido, Israel é o opressor. De quem que a esquerda internacional, adivinhe, vai tomar partido? Lógico, do oprimido. Mesmo sabendo que não são os palestinos, mas o Hamas, tá? Vamos dar uma mocosada nessa parte, vamos chamar de palestino que fica mais triste, né? Falar que você está do lado de um grupo terrorista é mais complicado. Então a gente fala que está do lado dos palestinos, mocosa a expressão. E na dúvida, vamos dar uma mocosada também no fato do Hamas ser um grupo terrorista, né? Então vamos chamar de militantes, né? Que bate mais com esse nosso discurso de esquerda para gerar simpatia. No Twitter, que desde muito aí tem sido a fossa asséptica da internet em termos de qualidade de informação, você já encontra perfis verificados, os famosos azuizinhos lá, ligados inclusive à imprensa, falando coisas doces, como tipo, Hitler tem razão. Não é bacana? Olha que coisa super singela de se colocar para falar de um povo. Então tá lá, ninguém achou ruim, ficou lá, tá lá no Twitter, estava pendurado até ontem e ninguém do outro lado da mesa se pronunciou contra. Você não vai encontrar um comentarista decente de direito, cabeça de direito, como a gente gosta de falar, pregando morte de palestino. Não vai. Porque os caras lá são vítimas dessas porcarias de lideranças que eles têm. Dá padrão de vida para os caras, dá liberdade um pouco, que você vai ver que praticamente todo esse ódio desaparece. Ah, seu saindo da bolha, vai ter ódio sim. Tá, certeza. Ódio é inerente a uma fração da raça humana. Mas vamos lembrar, o Isaac Rabin foi assassinado por um judeu extremista exatamente porque ele negociava com palestinos. Ao mesmo tempo que o Saddam também foi assassinado porque negociou com Israel. Ou seja, na boa, para cada país com mais ou menos maluco, sempre tem uma grande maioria de pessoas boas. Desculpa se eu acredito no ser humano, mesmo que seja com uma visão egoísta de que cada um quer tocar só a sua vida sem encher o saco dos outros, mas eu ainda prefiro acreditar nisso. A grande maioria do ser humano é boa. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Ah, tá. Com o apito que a imprensa deu, né? Os protestos aí pró-Israel e pró-palestinos começaram a pipocar pelo mundo com uma pequena diferença que também não se fala abertamente na imprensa. Os protestos a favor dos palestinos não são sempre exatamente a favor dos palestinos, mas anti-Israel e, em grande parte, antissemitas. E as manifestações a favor de Israel são as manifestações a favor de Israel. E isso, gente, é toda a diferença do mundo. Você vê vídeos no YouTube, e a não ser que seja cego, vai ver essa diferença. Em Londres, por exemplo, tinham carreatas acontecendo em que os, aspas, pró-Palestina falavam que iam matar, que queriam matar, estuprar as mulheres judias. Ainda que eles falassem mulheres israelenses, o que já seria um horror de se dizer, não, eles falavam mulheres judias. Já nos Estados Unidos a coisa tomou aí proporções ainda, eu diria que ainda mais horríveis, tá? Cenas de antissemitismo, agora com a aval da história torta contada pela imprensa, da história do oprimido e do opressor, né? Os judeus são atacados na rua sem dó nem piedade. Em Nova York, um manifestante, como eu gosto de falar, né? Tentou colocar fogo em um rapaz judeu. Antifa agora faz protestos contra Israel, apesar deles não terem nada com isso. Nova York e Los Angeles viraram centro de perseguição judaica. Interessante como essas pautas colam rápido, né? De repente todo mundo ficou com muita raiva, foi para a rua, começou a perseguir os judeus. O que será que está acontecendo? Claro que elas colam rápido, porque elas já estavam plantadas. E elas já estavam plantadas, entre outras coisas, por pessoas, figuras abjetas aí, como por exemplo aquele Louis Farrakhan e sua organização Nação do Islã. Aliás, ele é interessante dizer que ele é abertamente homofóbico e nenhum adorador dele acha isso um problema.
Eu falo, tem muito movimento minoritário passando a mão de uns caras que, se pudessem, já tinham cortado a mão deles. Mas, enfim, toda essa baixaria também não passa de uma ação sanguinária de relações públicas e imprensa para consumo externo, tá? Tem grandes vantagens em termos de imagem para os temas, vamos chamar assim, de migratórios da Europa, que vitimizam no atacadão ali pessoas do Oriente Médio, como os sírios. Vira tudo um pacote só, tá? Hamas vira palestino, palestino vira morador do Oriente Médio, morador do Oriente Médio vira imigrante. Cada carcaça feita por esses assassinos é como se fosse uma carcaça de um boi abatido. Então, aproveita-se para tudo. Antigamente a gente tinha uma expressão que a gente usava aqui, do boi só não se aproveita o mugido, né? Pois é, das vítimas palestinas e israelenses só não se aproveita os gritos de dor. O resto, gente, os caras aproveitam e transformam tudo isso em ganho político. O coronavírus chinês. Nós vamos fazer um teste youtubístico aqui e fazer como a gente gostava de fazer antigamente na nossa plataforma, nas nossas plataformas de podcast puras mesmo, vamos chamar assim de as apps. Nós vamos começar a chamar as coisas pelo nome aqui e ver o que dá. Chamar coronavírus chinês de coronavírus chinês e não de pastel da sorte chinês, tá? Se der caca, a gente vai lá e edita, tira do ar e edita essa versão. A gente já fez um trocilhão de episódios sobre coronavírus chinês e eu vou ver se eu coloco no YouTube o primeiro deles, que se chamava Coronavírus OMS Imprensa, se não me engano. O fato é o seguinte, desde o começo existem uma série de hipóteses, vamos dizer, sobre essa bagunça toda que está acontecendo. E eu vou listar pelo menos 4 delas e eu me comprometo a colocar a nossa posição aqui, tá? Então, vamos dizer que sejam 4 inicialmente. A primeira é a seguinte, hipótese 1. O coronavírus começou com um tipo de morcego que era vendido em um mercado em Wuhan. Cansado de ver isso. Na verdade, isso por que pareça, isso ainda é história oficial. Para essa hipótese ter algum sentido, o tal do morcego, que eles chamam de horseshoe, que eu vou aproveitar para falar o nome da espécie e não para bancar o culto, tá? Eu vou falar o nome da espécie porque tem uma ironia no fato. Pelo que a gente olhou aqui, Wikipedia, tá, gente? A espécie chama Rhinolophus cynicus. Olha aí, deve ter tudo a ver, né? Mas enfim, a hipótese para funcionar teria que assumir que essa espécie de morcego, algum morceguinho dessa espécie do tal do horseshoe, teria que ter voado aí uns 800 quilômetros, que é onde se encontra esse tipo de... onde eles vivem, vamos chamar assim, voado até a região de Wuhan, esses trocentos mil quilômetros, ter dado azar de cair na mão de algum caçador de morcego chinês, que colocou ele à venda no mercado de Wuhan, onde coincidentemente tem um instituto de pesquisa de vírus, que também coincidentemente estava fazendo pesquisas com vírus desse tipo de morcego. Nossa, é uma série de coincidências, tá? Ironia à parte, durante muito tempo você podia encontrar um estudo de uma universidade chinesa, a Universidade do Sul da China, se não me engano, chamava. Ou seja, não estamos falando de universidade americana, não estou falando de universidade do seu Saindo da Bolha, eles diziam exatamente isso, que a impossibilidade desse vírus ter começado a se espalhar pelas causas apontadas pelos agentes do Partido Comunista Chinês era bastante, sendo gentil, improvável. Por algum acaso, hoje esse documento já não está mais no ar, porque será? Mas ele ficou por muito tempo, tá, gente? Para quem quisesse ver. Ainda assim, se você falasse que o vírus começou a se espalhar a partir de Wuhan por causa dos laboratórios que existem lá, isso seria considerado o quê? Teoria conspiratória. E a não ser que se fizesse parte da grande imprensa, vamos até descobrir com esse episódio, aí falasse um negócio desse, grande chance de seu episódio no YouTube ser no mínimo desmonetizado e no máximo retirado do ar. Nossa posição de sempre foi essa. Sim, o vírus escapou dos laboratórios chineses. A segunda teoria associada a essa baderna toda é o seguinte, é que o vírus não é natural. Então, sendo o vírus estudado em Wuhan, teria 2 possibilidades. Ou os caras pegaram e selecionaram um vírus natural, tá? Lá do morcego, ou pegaram esse vírus natural do morcego e fizeram modificações no sequenciamento genético dele. Não foram 1 ou 2 médicos que falaram na lata desde o começo que o vírus
não era natural. Eu vi cientista francês, vi cientista indiano, vi britânico, vi chineses e americanos afirmando isso diretamente. No caso do cientista francês, e me permitam, desculpe, faz tempo que a gente não voltava nesse assunto, eu não vou lembrar o nome dele, faz tempo mesmo que a gente não fala dele. O próprio cara falou que só de bater o olho na estrutura do vírus que seria impossível o vírus ter tido uma alteração estrutural natural para chegar nesse formato atual. Ele afirmava mais que, tendo sido ele, cientista, um dos maiores especialistas em HIV do mundo, no sequenciamento, inclusive, que ele entendia que ele encontrava facilmente trechos do sequenciamento nesse vírus que eram claramente do HIV. O estudo indiano, que foi um dos primeiros que foi retirado do ar, inclusive, porque houve uma baita gritaria na época, a universidade pediu mais análises para voltar com ele mais tarde. Por fim, de cabeça, sem precisar me aprofundar, teve a cientista chinesa que fugiu para os Estados Unidos e botou a boca no trombone avisando que o vírus tinha sido manipulado em Wuhan e que, sem a menor sombra de dúvidas, essa era a história, porque ela estava lá, tá? Claro que, no caso, o trombone dela que ela botou a boca virou canudinho, porque fora a Fox ninguém deu voz aos avisos dela. Uma irresponsabilidade enorme, isso sim, por razões político-partidárias, tá? Seria muito ruim dar razão de alguma forma ao Trump na época. Então preferiram esconder a realidade dos fatos e deixar a turma se ferrar. Essa história, essa ausência de investigação com relação ao que ela falou, custou e vai custar a vida de algumas centenas de milhares de pessoas, já custou, certamente. E eu te pergunto aí, né? Quem é genocida, se não quem esconde uma informação desse tipo? Que é mais um fato engraçado que mostra que a narrativa vai mudar em breve, com certeza. Para mim, isso já é um faro que vai mudar, só está sendo preparado. Hoje pegaram o Vox, que é uma publicação online de esquerda, mudando artigos antigos sobre o coronavírus. Eles estavam editando artigos da internet que eram publicações do ano passado. Na versão anterior, que eles alteraram, era tudo meio que na base do debunk. Isso é mentira, não tem chance de ser verdade. Depois das alterações dos artigos antigos, agora essa história do vírus não ser natural virou uma possibilidade. Estão mudando para não pegar mal no futuro. Só que esqueceram que é possível você acessar tweets alterados via sites do tipo Wayback Machine, tá? Ou seja, se os caras estão mexendo, é que eles sabem de alguma coisa aí que vai aparecer, eles precisam estar limpo antes disso. Portanto, para mim também é claro que o vírus é um vírus de laboratório. Terceira teoria aqui. A China deixou a coisa ir embora. Aqui é meia teoria, tá? Por essa teoria e com a ajuda da OMS, ao PCC, quando o PCC viu que perdeu o controle da situação, resolveu deixar a coisa correr solta. Se é para eu me ferrar, que se ferre todo mundo. Todas as ações da OMS apontam para essa cumplicidade, sem exceção, tá? Se é que, dentre todas as teorias que a gente vai falar, todas essas 4 teorias que a gente vai apresentar, com certeza, para mim, essa seria mais fácil de explicar. O Partido Comunista Chinês, com a ajuda da OMS, deixou o mundo entrar em colapso com o vírus propositadamente. As medidas de contenção do vírus na China, como aconteceu com a SARS, não foram feitas propositadamente. A SARS conseguiu ser brecada anteriormente. A MERS foi brecada anteriormente no Oriente Médio. Por que não fizeram a mesma coisa com o Covid? Simples. Porque não quiseram. E a última teoria aqui, vamos dizer, trata-se de uma ação literal de guerra bacteriológica. Para algumas pessoas se tratou de uma ação deliberada mesmo, tá? Criar e liberar o vírus. Semana passada, por exemplo, emergiu um vídeo na internet de um professor chinês na Universidade de Pequim saudando as conquistas da China em 2020 e para ele a China em 2020 venceu a guerra comercial e também venceu sua guerra biológica. Realmente isso foi estranho ouvir um anúncio desse. Por que eu sou comedido em relação a essa teoria? Porque para vencer essa guerra biológica, teria que ser meio tonto liberar o vírus dentro do próprio país, certo? Não faz sentido. Seria muito mais fácil começar isso tudo, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, né? Mas não é estranho pensar que o vírus tenha sido desenvolvido para uma finalidade bélica, vamos chamar assim, e não apenas para estudos científicos. Sim, isso é possível.
Essa teoria para nós, então, da guerra bacteriológica provocada, não nos parece muito convincente. Bom, considerando isso e considerando a postura de muitos governos e personalidades do campo científico, tudo fica complicado. Conforme a gente foi fazendo os nossos programas e conversando com vocês, cada vez mais, apesar de muito lentamente, aos poucos mais luz vem sendo jogada sobre o assunto. Até mesmo da fuga da virologista lá que foi para os Estados Unidos, a gente já tinha feito um episódio antigo, naquele formato que a gente tinha, que era o 200, no episódio 39 do 200, a gente já cantava pedra. Mas sabe como é, né? Saindo da bolha é um podcast conspiratório, né? Pois é. O problema é o seguinte, não é que o Saindo da Bolha fala, na verdade a gente baixou muito nossa frequência de programas a respeito desse tema. A questão é que pouco a pouco as coisas estão vazando. Por exemplo, o Wall Street Journal acaba de publicar uma matéria dizendo que o serviço de inteligência americano indicou que em novembro de 2019, pesquisadores do laboratório de Wuhan já haviam sido internados com sintomas daquilo que só mais tarde se passou a chamar Covid-19. Lembrando, então, os caras foram internados em novembro de 19, ok. Dia 31 de dezembro de 2019 foi a primeira vez que a China avisou à OMS que tinha um tipo de pneumonia estranha começando na região de Wuhan. Um mês importante aí, tá? Agora o famoso Dr. Fauci, aquele lá, né, já dá declarações públicas dizendo que não está totalmente convencido de que a epidemia do coronavírus chinês não tenha sido causada pelo vazamento do vírus a partir do laboratório de Wuhan. Dr. Fauci, hein? Mais do que isso, o Dr. Fauci declarou agora que sequer tem certeza mais que o vírus seja natural. Estão mudando as coisas, né? Estão reparando que está tendo um ajuste de narrativa aí? É porque, será porque ele é mal informado e a gente aí, nós 4 caras com podcast, estamos muito mais informação que o Dr. Fauci? Não, com certeza, por favor, né? Essa declaração do Dr. Fauci tem peso, tá, gente? Não porque o Fauci vale alguma coisa em termos de caráter, mas pelo histórico dele. Primeiro que ele está envolvido até o pescoço com essa história toda, e não só por ser do governo americano. E segundo, porque é padrão do Fauci acusar as pessoas que discordam dele, negar tudo e depois lentamente ir mudando de opinião, como por exemplo já foi em relação às máscaras e vacinas. Jogo rápido que nosso tempo está chegando meio que para o fim. Essa história toda começa lá para 2012, com os laboratórios de Wuhan iniciando pesquisa sobre o que eles chamam de gain of function, tá? Ou seja, pegar um vírus perigoso e tornar ele ainda mais perigoso. Mas como isso? Como isso? Com dinheiro americano. O NHI, que é o National Health Institute, pegava dinheiro público para instituições americanas, dava lá para uma instituição americana, porque as coisas deveriam ser desenvolvidas, pesquisas dentro dos Estados Unidos, e esse dinheiro era reenviado para a China, tá? E uma dessas instituições que fazia esse trâmite, pegando dinheiro público americano, mandando para a China, era uma tal de EcoHealth Alliance, de um cara chamado Dr. Peter Daszak, como eles falam. Ou seja, o pagador de imposto americano, além de dar dinheiro para uma pesquisa absolutamente sensível e questionável, ainda dava dinheiro para ela ser desenvolvida em laboratórios chineses, que é lógico, vão ficar com a tecnologia para eles também. Basicamente, o que estava sendo feito é pegar dinheiro público americano para dar armas para o inimigo. É isso, é um escândalo, é um escândalo gigantesco. Bom, até aí beleza. O Fauci, por exemplo, foi chamado ao Congresso, foi sabatinado aí pelo senador Rand Paul e acabou fazendo aí uns jogos de palavras, tentando dizer que o NHI não estava financiando indiretamente pesquisa nenhuma sobre gain of function. Segundo ele, eles estavam... Não dá para negar um envio de dinheiro, né? Ele estava dizendo que as pesquisas que tinham lá, que eles mandavam dinheiro para Wuhan, era para controles de pandemia. Ah, tá. Isso, o Dr. Fauci, aquele cara que é amigão do Tedros Adhanom, e também não tem como deixar de falar que sim, amigão do Bill Gates. Muito bem, em 2014 o governo federal americano, ainda sob Obama, mandou parar o financiamento das pesquisas de gain of function no exterior, mas isso, como está comprovado,
nunca aconteceu. Enfim, gente, não tem nada de cinza aí. A imprensa americana começa a voltar a falar de um assunto que, aliás, ela já deveria ter começado a discutir há mais de um ano. A própria OMS já considera que os relatórios iniciais feitos para analisar a origem do vírus são ruins, que a China não colaborou o suficiente com os estudos. E eu estou falando da OMS, sim, gente. É porque é sinal que a coisa ficou ruim demais. É óbvio que ficou ruim demais. Pega o caso da Austrália, que está pagando um preço altíssimo pela insistência dela em que ocorra um estudo independente com participação internacional sobre a origem do vírus. Vamos ser claros. Qual o problema se não tem culpa dos caras? Não, manda vir aí, vamos lá, vamos ver junto o que aconteceu aqui dentro. Isso não vai acontecer, certo? Eles não vão deixar. E a Austrália está pagando um preço alto por isso. E eu pago um pau para os caras, porque se tem alguém batendo na mesa até hoje, são só eles. É terrível ter que imaginar, é terrível, é de verdade, não estou exagerando não, é terrível imaginar que se está tão perto da verdade, tão fácil, você olha na cara de um sujeito dando entrevista na televisão, ou de uma meia dúzia deles aí, que são pessoas que não só podiam contar a história real de toda essa pandemia para a humanidade, mas também ajudar no desenvolvimento, eventualmente, de pesquisas para controle dessa pandemia, e esses caras estão olhando na nossa cara na televisão, fazendo a linha virtuoso e estão deixando o pessoal aí morrer de porrada. É absolutamente nojento imaginar que um pequeno grupo de pessoas e que um grupo um pouco maior aí de beneficiários possam ter nas mãos a vida de virtualmente todo mundo que a gente conhece. E que parte das pessoas que a gente perdeu, pessoas que morreram, parentes meus, talvez conhecidos, parentes de vocês, gente que a gente conhecia, respeitava, e esteve nas mãos desses crápulas, né? Essas pessoas... É difícil falar alguma coisa mais baixo que sem caráter. Meu sonho, já falei uma vez, meu sonho é algo no estilo Tribunal de Nuremberg, dentro de alguns anos, quem sabe. Sei lá. Senão vai ser muito complicado, gente, ficar confiando que tudo isso só vai se ajustar um dia por meio da justiça divina. Eu não queria ter que esperar tanto, tá? Eu espero que esse jogo, pelo menos, mude um pouco. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Essa foi mais a nossa segunda ou terceira bolinha mix. A gente junta dois assuntos diferentes para dar uma complementada aqui. Acaba ficando com um programa maior do que a gente imaginava. Vou pedir para vocês fazer o nosso Jabacito Expresso, então. Entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast. Acompanha a gente no Spotify ou Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast e no YouTube. Agora vai lá, assina, bota o tal do sinalzinho lá, como é que chama? Aquele sininho lá para receber notificação de programa novo. Pede também para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram. Vamos lá. bit.ly/Telegram/bolha. bit.ly/Telegram/bolha. Dá um share, conta para seus amigos que tem um podcast direita limpinho, supimpa aqui, detesta o politicamente correto que está aí na praça, tá bom? Um grande abraço para vocês. Desculpa se os assuntos são mais complicados hoje, mas a gente tem que falar da vida, né? Se a gente quisesse ficar fazendo só bobagem, a gente tentava falar sobre o Felipe Neto, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.